Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha nesta transmissão ao vivo aqui na TV Estadão nesta tarde. Nosso tema é tecnologia, transformação digital, a indústria 4.0, a nova revolução industrial, os processos digitais que as empresas já vêm adotando em alguma escala e, mais do que isso, tem que se preparar para isso, para se adequar a esses novos tempos da transformação digital. Nosso papo sobre esse assunto hoje aqui na TV Estadão é sobre um estudo, inclusive, chamado Indústria 4.0. Você está preparado? Esse estudo que foi feito sobre a Indústria 4.0 pela Deloitte. E eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Estadão nesta tarde o Ronaldo Fragoso, ele que é sócio-líder de desenvolvimento de mercado da Deloitte. Tudo bem, Fragoso? Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso para a gente falar sobre um tema tão fascinante, né, que é a indústria 4.0, essa transformação digital. Nós já vemos aí no mundo das grandes corporações. Esse estudo de vocês, que inclusive mapeou se os executivos e as empresas estão, e mais do que isso, se sentem preparados para tocar essa verdadeira revolução digital. Qual que é o panorama nesse sentido hoje aqui no Brasil, Fragoso? Então, acho que primeiro só para contextualizar um pouquinho o que é esse estudo, né? Nós fizemos esse estudo com 1.600 executivos no mundo inteiro, especificamente aqui no Brasil a gente entrevistou 100 executivos de empresas com faturamento acima de 1 bilhão. Então, a dimensão do estudo é bem ampla e a gente conseguiu extrair de fato quais são as principais preocupações, os desafios que essas empresas vão ter em relação a essa revolução industrial. O outro aspecto que eu gostaria de mencionar, acho que é importante, é quando a gente está falando um pouquinho sobre indústria 4.0 e essa revolução industrial, o que na essência a gente tem em relação a essas modificações? Ele está exatamente dessa integração entre os aspectos físicos e digitais das empresas. E um outro aspecto importante do estudo é que quando a gente fala de indústria 4.0, revolução industrial, a gente observou também que ele é muito mais do que a própria indústria. A gente tem um efeito aí que vão afetar outros ou diversos segmentos e, logicamente, a parte industrial também. Então, acho que esse é um primeiro dado importante da pesquisa, a dimensão, o que trata na parte da indústria 4.0, né, que são aspectos além do que é a indústria especificamente, e os aspectos que também foram cobertos na pesquisa, a gente olhou sobre o ponto de vista da estratégia, do ponto de vista da própria tecnologia, que é um componente super importante, as pessoas, vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, e também a parte do que seria a parte do ecossistema, a sociedade como um todo e os impactos que elas vão ter. Então essas dimensões são bem importantes. Agora, os executivos, à luz desse estudo, na avaliação, né, que foi feita, eles já se encontram preparados para espalhar esses processos nas organizações? Essa é uma ótima pergunta. O que a gente observou? Primeiro que somente 1/4 dessas empresas estão preparadas para esse novo desafio, tá certo? Então, a relação em nível de preparação tanto dos executivos quanto das empresas tem um campo aí de evolução muito grande. Somente 14% das empresas consideram que estão realmente no caminho de se transformar para essa revolução industrial, né? Então, acho que essa é a dimensão que, quando a gente olha, tanto os executivos têm uma dimensão de aproximadamente 30 e poucos por cento se consideram eles preparados, porque tem um processo de educação, de treinamento técnico para esse novo conceito, e também as empresas. Então a gente vê aí que o espaço de oportunidade para isso, tanto para as pessoas como para as empresas, é muito grande. Agora, quando a gente fala de indústria 4.0 e conceitos, temas da moda, né, que imediatamente vem à nossa cabeça, a internet das coisas, por exemplo, as redes de alta velocidade, quer dizer, a digitalização da produção, censuramento de produtos, uma série de conceitos associados aí. Existe mais, Fragoso, um desconhecimento, existe um medo. O que o executivo sente? Uma confusão, quer dizer, tudo no campo tecnológico acontece rápido demais, né? O executivo está ali no meio sem saber direito o que ele faz. O que vocês detectaram exatamente sobre isso? Acho que alguns pontos importantes. Primeiro, quando a gente está falando sobre a indústria 4.0, todas essas tecnologias, elas têm algum efeito nas empresas. E, logicamente, de acordo com o setor que você vai ter,
você vai ver que alguns efeitos são maiores ou menores. Mas quando a gente está falando de inteligência artificial, robotização, inteligência cognitiva, digital, IoT, todos esses componentes, eles têm uma mudança do ponto de vista de comportamento até das empresas e como é que elas vão para o mercado. O que a gente observa é que não necessariamente todas as tecnologias elas vão ser adotadas. E acho que aí tem um ponto importante. Não é que você, por conta da indústria 4.0, da revolução industrial, você precisa adotar todas as tecnologias. O que você precisa saber é como é que essa sua alteração vai acontecer no mercado onde você atua, nessa sua relação que a gente chama de clientes e fornecedores, na sua cadeia de suprimentos, e, portanto, você tem que olhar que tecnologia você precisa fazer e você precisa adotar para melhorar os seus processos atuais. Então, todas elas podem ter maior ou menor uso, mas o principal, e acho que esse é um aspecto importante da pesquisa, é que a tecnologia que hoje tem, e até porque ela hoje está muito mais barata do que ela era, isso também viabilizou a Revolução Industrial, a indústria 4.0, como esse custo é menor, muitas vezes a tecnologia vai ser o meio da mudança, ela não é a mudança por si. Então, acho que um efeito que a gente viu você vai ter uma grande mudança da estratégia dessas empresas, a gente viu lá os componentes, vou comentar um pouquinho sobre isso, e isso muda como ela lida com seus clientes e fornecedores, como ela vai olhar alguns aspectos regulatórios e até como alguns elementos como as situações de risco cibernético que mudam sensivelmente até por conta dessa digitalização total. E você vai ter também do outro lado, como é que você prepara essas pessoas, como é que você muda os contratos de trabalho, como é que você vai ter qualificações distintas, como é que você vai ter, se por um lado você vai automatizar e vai robotizar e vai criar novos processos com o uso de tecnologia intensiva, mas você vai precisar de outras pessoas que vão ter outros conhecimentos e competências que você não tem hoje. Então, a gente não enxerga que você vai ter, por exemplo, um problema de desligamento ou um problema de desemprego em massa. Pelo contrário, a gente enxerga que essa migração vai acontecer ao longo do tempo. Quer dizer, muita gente fala isso também, né? Há um imaginário aí, não, a tecnologia vai roubar empregos. Né? Quer dizer, você vai manter, mas o que você vai fazer é precisar de um outro tipo de profissional, mais qualificado, ou que saiba disseminar esses conceitos dentro das corporações. Isso mesmo. Essa parte de pessoas é um componente bem importante. A gente até perguntou como é que as empresas estavam preparadas para esses novos contratos de trabalho, com esse tipo de perfil de profissional, como é que ela vai adequar a sua própria mão de obra, como é que ela vai trazer pessoas de fora para olhar esse modelo de uma maneira diferente, e aí a gente enxerga que tem uma oportunidade enorme. E essa mudança é uma mudança de fato, como as pessoas vão lidar com os seus profissionais, tanto os atuais, porque ela tem uma necessidade de capacitação, de mudança de perfil, e também dos novos. Se você olhar o que você vai ter hoje, você vai ter uma série de atividades que eventualmente elas vão ser descontinuadas, porque a tecnologia vai ajudar você a fazer isso. É uma série de atividades que são repetitivas em vários negócios que hoje já existem, que você vai poder substituir. Por outro lado, você vai criar outras novas. Ela não vai ter uma... Difícil você dizer exatamente qual segmento que vai ter uma maior utilização, mas todos eles, invariavelmente, vão ter alguma necessidade de mudança por conta disso. Isso é uma realidade. Certamente, à luz desses conceitos todos da indústria 4.0, você vai ter uma grande demanda por profissionais já formados nessa realidade, com cursos, de repente, de especialização em áreas da tecnologia da informação, etc., que se adequem a esses perfis nas empresas. Não tenha dúvida nenhuma. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Se você olhar, a gente já tem, por exemplo, uma demanda maior de profissionais, por exemplo, com conhecimento em riscos cibernéticos, por exemplo, porque esse tipo de perfil de profissional no passado você não tinha tanta necessidade e hoje as empresas estão vendo que essa demanda e até entender em que nível de exposição ela está, se ela está mais ou menos vulnerável, o que ela tem que ter, ações que ela tem que ter, essa demanda de profissionais com esse tipo de competência já é maior do que o mercado até tem capacidade de atender. Então essa é uma mudança clara de que o perfil do profissional do passado ele já está migrando para esse novo. Por outro lado, você vai ter alguns que aqui faziam atividades na própria área de tecnologia que provavelmente vão ser substituídas por equipamentos ou por soluções que vão fazer isso de uma maneira muito mais automática, muito mais eficiente do que ela fazia no passado. Agora, Fragoso, é papel do executivo também estar cada vez mais atento a essas mudanças, até para disseminá-las no âmbito das suas corporações, né, nas suas empresas. Isso já vem acontecendo, vocês detectaram que isso já está em andamento nesse perfil de empresa que vocês
focaram nesse estudo? Acho que um ponto aí para a gente dar alguns exemplos, né? Vamos pegar alguns casos práticos, né? Você pega a indústria, por exemplo, a indústria automotiva, que é um que tem bastante efeito, mas você tem outros exemplos também na parte de varejo, até na parte financeira, indústria financeira, tem todas. Vamos pegar um caso da própria indústria automotiva. A gente já vê alguns casos em que a tecnologia disponível, com sensores, com até inteligência artificial ou com a parte cognitiva, você já consegue migrar, por exemplo, dos fornecedores de autopeça, por exemplo, de pneus. Ele já tem uma forma que ele vai incorporar um tipo de serviço que ele no passado não conseguia fazer. Então provavelmente você não vai mais comprar o pneu, mas você vai comprar um serviço que aquele fabricante de pneu vai dizer para você que em quanto tempo você precisa trocar, você vai receber informação da necessidade de manutenção, da troca e até mesmo da reposição, sem que você tenha que se preocupar com isso. Então a tecnologia vai permitir situações como essa. E você pode replicar isso para várias outras dimensões. Na parte do próprio varejo, ou na parte dos supermercados, você já tem tecnologias hoje que você já tem experimentos onde as pessoas vão na loja e ela não precisa mais pegar fisicamente as mercadorias e ela vai mudando isso e vai criando uma estrutura totalmente diferente em relação a todos os clientes que vão usar essa tecnologia, como até os fornecedores que vão entregar isso. Imagina como você tem uma ruptura até no modelo de negócio dos próprios supermercados, onde você vai ter essa digitalização muito mais forte do que você tinha, né? Você já viu, acho que até saiu recentemente um estudo em que alguns lugares você já consegue entrar com o seu próprio celular na loja e você vai apontando quais mercadorias você quer e os sensores já conseguem capturar que tipo de mercadoria você está pegando e por quê, e ao final você não tem mais nem que passar no checkout, nem nada disso, ele já vai computar e já vai direto para o seu cartão. Exato. E o fornecedor desses produtos também já é avisado que os clientes demandaram determinados tipos de produtos sem que haja necessidade de uma interação, muitas vezes, e no dia seguinte o produto já está lá disponível. Isso, o nível de suprimento, de reposição que você tinha que ter, que alguém controlava o estoque, alguém colocava o pedido, alguém fazia a manutenção disso, recebia o produto, fazia, quer dizer, a forma de logística desse modelo, ele vai mudar completamente e vai ter uma eficiência muito maior. Mas se a gente pensar que a gente tem que ir, você vai no super, alguém já entregou lá aquela mercadoria, você foi lá, você pegou na prateleira, botou no carrinho, tirou do carrinho, botou no checkout, tirou do checkout, botou dentro do carrinho de novo, levou para o seu carro, você tem várias operações aí que provavelmente elas vão sumir, porque a tecnologia vai viabilizar que você faça isso de maneira diferente. O que é o sentido de tudo isso, né, Fragoso? É melhorar a nossa vida, né? Nossa vida, é isso. Todas as pessoas da sociedade. Mais eficiente, isso mesmo. E muitas vezes a gente usa sem perceber, que também é muito interessante, né? É a boa tecnologia. Uns casos, só para também dar outros exemplos práticos, né? A gente tem cada vez mais vivenciado isso, principalmente numa cidade como São Paulo. Você já consegue calcular com a tecnologia o seu tempo de deslocamento para você saber se tem que sair antes ou depois e como é que você usa isso com as tecnologias como tem aí de Waze, Uber e tal, e você consegue usar esse serviço a seu favor. Então, mesmo os táxis, os serviços de mobilidade, eles criaram isso por quê? Porque a tecnologia viabilizou algo que no passado você não conseguia. Você consegue monitorar as vias de acesso, transferir isso para um aplicativo e as pessoas usarem isso. E quanto mais você vai usando, mais você vai criando inteligência nisso. É outro exemplo prático de como é que a integração entre físico e digital vai acontecendo e a gente vai fazendo uso e isso vai ficando cada vez melhor. Muito bem, estou conversando aqui nesta tarde com o Ronaldo Fragoso, ele que é sócio líder de desenvolvimento de mercado da Deloitte, sobre esse estudo chamado Indústria 4.0. Você está preparado? Estudo, inclusive, a gente passa aqui para você, se você tiver interesse, se você que é executivo ou quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, né? Está lá no site patrocinados.estadão.com.br/Deloitte, Deloitte com 2 T's, TTE, no fim, você pode baixar e ter acesso aos dados desse estudo. Fragoso, queria que você comentasse aqui com a gente, o Brasil, como é que está nesse panorama? O estudo focou, claro, aqui nas empresas que atuam, têm atuação em território nacional, mas falando um pouco mais, expandindo um cenário mundial, o Brasil está bem colocado já nesse âmbito das preocupações para essa nova indústria, hein? Acho que tem alguns pontos que destacaram, né? A gente tem alguns pontos que são próximos ao que acontece globalmente, mas a gente tem alguns que destacaram. O primeiro é que o nosso uso de tecnologia ele ainda está muito abaixo do que seria necessário, por exemplo, para questões de eficiência. Lá fora, o uso de tecnologia para melhoria de eficiência ele já está bem mais evoluído, esse é um ponto. O segundo aspecto é que nós hoje temos uma preocupação, por incrível que pareça, até maior
do que globalmente em relação a ataques cibernéticos, até porque eventualmente por um desconhecimento ou porque a gente ainda não sofreu e ter a dimensão do que lá eles já estão se preparando mais do que isso. E um outro terceiro tópico importante é que quando a gente fala em relação a o que de fato a gente enxerga na transformação da sociedade, esse é um aspecto importante, o Brasil hoje está mais otimista do que lá fora. Acho que tem uma característica da nós como brasileiros, é que a gente tem um otimismo maior. Exatamente, a gente tem mais de 90% dos nossos pesquisados aqui no Brasil enxergam que a indústria 4.0, a revolução industrial, ela vai trazer melhorias para a sociedade como um todo e é um nível maior do que a gente tem no global. Então, são algumas diferenças, mas que mostram que a gente tem aqui algumas coisas que a gente tem que evoluir mais e algumas coisas a gente tomar até o benefício disso. Já que a gente tem essa característica de enxergar isso de uma maneira positiva, a gente tem que olhar isso, o que realmente vai melhorar nos negócios, o que a gente pode tomar como benefício, o que a gente vai ter de ganho, o que isso traz ganho para as empresas, para as pessoas, a própria sociedade nesse conceito de plataforma. Quer dizer, já que você vai integrar isso, o segredo dessa revolução é a melhor forma de você fazer isso, tudo, e não necessariamente você vai ter que fazer tudo internamente, você vai ter que usar as empresas ou parceiros para te ajudar nesse processo, mas você vai ter que linkar essas três dimensões. Então, acho que o principal que a gente viu, quando a gente fala sobre a mudança estratégica, a mudança da tecnologia em si e as próprias pessoas, acho que o segredo está como é que você cria esse processo da melhor maneira possível. Uhum. Agora, falando de Brasil especificamente, ainda continuando aqui, quer dizer, nós somos um país conhecido aí pela burocracia, muitas vezes nas regulamentações, nos processos. Esse aspecto específico brasileiro, isso pode influir de alguma maneira negativamente nessa mudança de paradigma da indústria, Fragoso? Pode sim. Se nós olharmos que uma parcela irrelevante dessa transformação, ela também depende de uma infraestrutura pública, tanto dos investimentos de infraestrutura, da parte de tecnologia, da parte de políticas públicas para que isso funcione. Se você não tiver isso, provavelmente você não vai ter todos os benefícios esperados. Então, aí tem um desafio nosso país, que essas mudanças, tanto do ponto de vista de infraestrutura, de investimentos, elas aconteçam na mesma velocidade que elas têm acontecido lá fora, né? Então, se você pegar o próprio setor de tecnologia em si, ele requer que você faça os investimentos, que você viabilize com essas políticas públicas para que esse benefício você tenha. Então, vamos pegar um caso até que a gente falou um pouquinho sobre, se você pegar o próprio caso do agronegócio, se você não tiver tecnologia disponível em áreas onde você vai precisar fazer uso dessa tecnologia, ela não vai funcionar, simples como isso. Então, não adianta você ter um melhor aplicativo para monitorar, por exemplo, toda uma plantação, todo um modelo de gestão até das suas coletadeiras, dos seus tratores. Se a tecnologia lá não tiver, não funciona. Você vai depender da mesma estrutura que você tem anterior. Então, esse aí é um ponto para nós aqui no Brasil que a gente precisa estar atento a as políticas públicas, os investimentos têm que acontecer e tem que ocorrer em paralelo com que as empresas e as pessoas vão se preparar para isso. Educacionais, inclusive, porque a geração que hoje está nas escolas é a geração que já vai começar a chegar no mercado de trabalho dentro desse modelo novo. Também tem que haver uma preocupação nesse sentido, de formação cada vez mais cedo. Acho que assim, tem um ponto, quando a gente falou sobre pessoas, né, treinamento, capacitação e até a forma como as empresas veem isso, e a gente observa que, lógico que o ser humano tem uma capacidade de se adaptar rápido, né? Mas se você de fato não tiver isso já num plano de transformação da sua mão de obra ou das pessoas que você tem para poder usar e ter os benefícios que essa tecnologia vai fazer, não adianta você parar lá na frente, porque depois do tempo provavelmente você vai acabar tendo algum impacto. Então, essa preparação das pessoas e o que isso vai trazer em relação à necessidade de novos profissionais com novas competências e também dos que você tem hoje, que você vai qualificar nesse novo modelo, é isso. E a gente vai ter uma geração nova que já vai entrar, né? A gente está até brincando aqui de como é que nossos filhos vão enxergar isso. Exato. Provavelmente nossos filhos vão olhar para trás e falar, pô, mas que os meus pais faziam de ficar andando de carro nesse trânsito? Para que eles faziam isso? Quer dizer, essa mudança de comportamento, que já está acontecendo em algum grau, ela vai de fato mudar
esse perfil de como é que as pessoas lidam com a tecnologia, como é que elas vão fazer uso, e isso vai se tornar cada vez mais recorrente. Então, e claro, tem que ser um planejamento de médio e longo prazo. Dá para dizer, à luz desse estudo, que as empresas já estão atentas também a longo prazo, elas estão pensando mais no agora, a curto prazo. Uma das perguntas que a gente fez, que endereça essa questão, né, que é, a gente perguntou assim, nos próximos 5 anos quais as principais preocupações, tá certo? Então, muitas delas já enxergam que um dos principais fatores estratégicos de mudança é que ela vai mudar os produtos e serviços que elas vão fazer nos próximos anos. Então isso, como a gente diz, não é uma questão de se vai haver um impacto, mas é quando vai haver o impacto. As empresas e os próprios executivos que enxergam esse desafio já percebem também que quanto antes ela se antecipar e quanto mais ela reagir a isso, a chance de sucesso é maior, porque elas já sabem que no horizonte de tempo alguma mudança no modelo dele de negócio vai acontecer e ela precisa se preparar o quanto antes para isso. São conceitos, claro, super interessantes, né? Fascinantes, a gente está vivendo isso nesta época em que vivemos, também brincávamos sobre isso fora do ar, né? E o mais curioso é que isso vai chegar daqui a um tempo até nas pequenas e médias empresas também, né? A tendência é essa. Você deu o exemplo do agronegócio, né, Fragoso? Por exemplo, um pequeno produtor que pode ter uma tecnologia lá, ou um fornecedor para uma grande indústria de alguma matéria-prima, por exemplo, daqui a um tempo também vai ter que começar a se preocupar com isso. Não tenha dúvida. A gente até, que você falou, isso, como ele tem uma onda, a primeira mudança ela acontece com as empresas, as grandes empresas, corporações internacionais, porque isso é uma questão de vantagem competitiva, mas automaticamente quando ela muda o seu modelo de negociação, por exemplo, com os fornecedores e até na sua cadeia de suprimentos, ela vai obrigatoriamente requerer que esses pequenos fornecedores também se adequem a essa nova tecnologia, senão ele não vai conseguir permanecer nessa cadeia. Então é uma questão só de tempo onde se vai adequar isso a esse novo contexto. Então, a gente estava falando do agronegócio, dos pequenos produtores vão ter que ter algum nível de tecnologia suficiente para poder se adequar aos grandes, mas também os pequenos fornecedores de redes varejistas, os pequenos fornecedores de automóveis, todos eles vão se integrando nessa cadeia e esse é um processo que vai acontecer gradativamente. Muito bem, o Indústria 4.0 é o nome desse estudo, a Indústria 4.0. Você está preparado? Você baixa lá em patrocinados.estadão.com.br/Deloitte, Deloitte com 2 T's, né? TTE no fim, e tem acesso lá a todo esse volume de dados que a gente comentou aqui e muitos outros também, falando sobre Indústria 4.0, transformação digital e como é que as companhias do Brasil estão se adequando a esse modelo. Conversei aqui com o Ronaldo Fragoso, ele que é sócio líder de desenvolvimento de mercado da Deloitte, que eu agradeço a presença aqui e a entrevista. Obrigado, viu, Fragoso? Muito obrigado, prazer foi nosso. Prazer, um grande abraço e um abraço a você que nos acompanhou. Obrigado, até a próxima, boa tarde.